Então o portfólio atual eu participei inteiramente, 100%. né? E, pô, foi uma jornada muito legal aí, né? Dá até pra contar um pouquinho, talvez. Pode Foi ir. interessante a jornada do próprio Nave, sabe? Como ele começa, o momento que eu entro. Vamos falar. Ele inicia com uma ação social, né? Eles começam uma comunidade, daí eles fazem uma parceria com o Colégio Porto Seguro e depois eles são convidados por uma rede, daí eu não vou arriscar o nome, mas acho que era a Eleva, lá do Rio. Eleva, né? Eleva. Pra construir um currículo. Lá pra rede Maker. A gente tava com a Eleva até o ano passado. Lá. E daí eles fazem esse primeiro currículo e quando eles estão nessa cadeia, pô, o negócio é material didático mesmo. A gente consegue expandir a nossa proposta. Porque até lá... Escala, né? Exatamente. Até lá o Nave era como um serviço, sabe? Então o pessoal bolava as atividades, eles mesmos iam aplicar na escola. Foi também a passagem do extracurricular pro curricular. E daí eu entro muito nesse momento de profissionalização do material, sabe? Boa. E aí, tudo certo? O cabelo tá... São os meninos do médio? Os meninos do médio? Não, que Fundo 2. Do Fundo 2. Muito bom. E eles ajudam a editar, fazem parte. Muito legal. Vamos ter uma atividade de podcast aí. Legal. Transição é podcast do material do oitavo. Não contei ainda, ele vai contar depois. Vamos falando. Era uma das coisas que a gente vai gravar hoje, que eu tive que resolver agora de manhã. Foi desse aí. Que nós vamos falar com você? Você vai pro material ali. Eu sei. Já tô sabendo. Vamos? Bora. Bom, presta atenção aí. Começa com o Edu, depois joga pra eles e aí a gente vai, tá? É com você. Vai botar intro, sem intro? Não, sem intro. depois a gente... Tá gravando então já, né? Já. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Dando início aqui a mais um capítulo do nosso podcast número 12. E hoje aqui nós temos 2 convidados especiais que vão trazer um pouquinho de informação sobre cultura de inovação e um parceiro que nós já utilizamos aqui na escola, que é o Nave à Vela. Quem aí curte meter a mão em um monte de bugiganga e criar coisas inovadoras, tá bom? Então, cortando aqui para eles aqui, pessoal. Muito bem, nós estamos aqui com o... Alexandre Cleaver. E... Larissa, pode puxar um pouquinho mais seu microfone para perto, por gentileza. Então vamos lá, Larissa, por favor, apresente-se. Quem é a Larissa? O que a Larissa faz? Tá quanto tempo no Nave? Vamos lá, eu sou a Larissa, sou gestora de inteligência pedagógica do Nave, atendo hoje o Colégio Harmonia, dando toda a parte de suporte e planejamento, toda a parte pedagógica. Estou mais ou menos 1 ano no Nave. E já venho conhecendo o Nave da minha escola e me apaixonei pelo material, por isso resolvi encarar essa jornada aí. Muito bem. E você, Alexandre? Eu sou coordenador editorial do Nave, então eu trabalho diretamente aí no desenvolvimento dos produtos. Estou há 4 anos agora no Nave, já é uma jornada, todos esses produtos aí. 4 anos de quantos anos tem a empresa? A empresa agora tá com 8, 9, mas o comecinho dela, na verdade, ainda não era como uma empresa aí de materiais didáticos. Podemos falar um pouquinho dessa história? Claro, por então, gentileza. Eu acho que dos 6 que ela já tá produzindo material... Ou seja, você tá mais de 50% aí do tempo de existência da empresa, né? Uma jornada e tanto, e tem sido muito legal, principalmente quando a gente faz o que a gente tá fazendo agora, que é visitar os parceiros e ver essa transformação aí acontecendo. Boa. Me conta um pouquinho mais aí do Nave, quais são os planos aí pro Nave para 2024 para frente? O que vocês pretendem? Temos novidade? Que a gente pode trazer um pouquinho e antecipar um pouquinho de novidade pra galera? Podemos contar, sim. Se é que pode, né? Um pouquinho a gente pode, né? A gente dá uma palhinha. Eu acho que uma coisa muito legal que a gente está fazendo esse ano e começamos a lançar esse mês e vamos ter aí diversos lançamentos ao longo do fim desse ano e do ano que vem, é a nova formação de educadores.
Boa. Então, isso acho que vai ficar bem bacana. Fazia um tempo que a galera mesmo de produto não conseguia se voltar inteiramente para a formação de educadores. A gente estava tocando junto com o serviço, muito no atendimento, porque a gente estava desenvolvendo os produtos, né? Uma das grandes missões iniciais agora era ter boas soluções para toda a educação básica. Chegamos lá, né? Estamos de ponta a ponta e agora a gente está fazendo o lançamento da plataforma CRI, Cursos de Inovação Educacional. Então, acho que isso vai ajudar muito aí os nossos educadores, parceiros, que são quem faz acontecer. Voltado 100% para professores, né? Essa daí 100% para professores. Para os estudantes, a gente vai ter o 8º e 9º ano reformulados. Muito bem, então muito esse bem. daí foi um trabalho muito legal que a gente fez, pesquisamos bastante aí, conversamos com muitos dos parceiros, com alunos e com educadores. Era uma faixa etária ali que a gente queria muito trabalhar no engajamento, e a partir do momento que a gente fez a solução para o médio também, o Decole nas ideias, a gente conseguiu visualizar uma ponte muito bacana entre como estava o Missão Maker, onde a gente queria chegar ali no desenvolvimento de projetos autorais com o Decole, que poderia ser a ligação perfeita. Então acho que essa daí vai ser uma coleção aí bem promissora. Ainda é o Missão Maker, faz parte da coleção, mas é o Missão Maker Invenções. Então é uma nova proposta de jornada aí pro pessoal do 8º e do 9º. É muito mais interativa, muito mais autodidata. Ela é bem legal, vem experiências bacanas, é bem inovador. Larissa, me conta um pouquinho aí para quem estiver assistindo, quem conhece, às vezes o pessoal não conhece, como é que é a trajetória dos materiais aí saindo da educação infantil e indo até o médio? Como é que a gente pode descrever as coleções, como que elas funcionam? Dá uma pincelada pra gente. Então vamos lá. Primeiramente a gente trabalha com uma projeção para que a gente use os personagens para que os alunos visualizem que esses personagens crescem ao decorrer das coleções. Então a gente vem com o nosso lindo Engenhocas, onde ele vem com toda a parte de educação infantil, que a gente vai explorar muito a contação de história, né? E toda a parte emocional, socioemocional dentro do processo de ensino. Então, esse material ele traz uma contação de história, onde a gente faz a imersão desse aluno dentro do processo de ensino. Então, ele se sente um personagem dentro da contação de história, e aí a gente, nesse meio tempo, ele cria um artefato. Então, ele já começa a colocar a mão na massa ali na educação infantil. Logo em seguida vem o GIG, onde o GIG ele traz também uma problemática, a gente traz um desafio, e eles são inovadores da galáxia. E nesse meio tempo que eles fazem essa transição, os personagens eles já crescem. Uhum. Então isso é bem bacana, porque também os alunos visualizam que os 3 personagens acabam progredindo junto com eles. Dentro do GIG, eles também têm os planetas, eles vão resolvendo, solucionando esses problemas, né? E tem toda essa parte de contexto também de estarem resolvendo a solução e fazendo esse letramento tecnológico e também trazendo construção desse artefato. E aí depois eles fazem mão na massa livre, onde eles são protagonistas e acabam resolvendo a solução e botando a sua opinião, transparecendo o que eles acham em relação à problemática. Depois vem o Missão Maker, que daí a gente trabalha toda essa parte aí de autonomia do aluno. Missão Maker a gente está falando já de Fundo 2, né? 2, isso. E aí ele já acaba com todo esse processo autoral do aluno. O professor ele se torna mediador do conhecimento, ele traz, né, todo esse processo de mostrar essa problemática para que ele resolva e seja o autoral do processo. Mais alguma coisa, Lê, quer complementar? Eu acho legal quando a gente apresenta sempre, né, essa progressão aí da nossa proposta pedagógica. É fundamental, acho que dizer que a gente vai sempre trabalhar com o pilar do letramento tecnológico. Sim. Né? Então a gente hoje... Acho que eu ia perguntar quais são as habilidades, competências que a gente consegue trabalhar, né? É isso aí, maravilhoso. Isso aí. Então a gente trabalha sempre com 5 áreas centrais ali de letramento tecnológico, que são a fabricação manual,
A fabricação digital, que envolve o uso das máquinas de fabricação digital, né? A 3D, a cortadora laser. Criação digital, então um pouco do que a gente está fazendo aqui, mas também entendendo ali criação de aplicativos, de sites, todo o produto que pede essa concepção já para o meio digital, que é algo muito latente aí, né, na vida do pessoal. Programação, que é ali a base para também poder desenvolver esse tipo de solução. E eletrônica e robótica. E daí eu acho esse leque que a gente apresenta já é um pouco distinto de outras soluções que são muito focadas em um e outro. Mas eu acho que o central é também entender que esse ganho de habilidades tecnológicas, ele é sempre um meio pra gente. Então, ele é sempre um caminho, você precisa ampliar seu repertório, você precisa saber o que está à sua disposição e como você pode usar tudo isso que existe aí às nossas mãos hoje em dia. Mas a finalidade maior é o processo que os estudantes vivem. E daí a gente tem 4 competências centrais que a gente trabalha em todos os materiais e a gente vai destrinchando em eixos e depois em habilidades e em objetivos de aprendizagem para dentro das aulas, que são a construção colaborativa, a intenção criativa, o pensamento artístico-científico e, Lari, qual que é a intenção? Pensamento complexo. Exatamente. Então, dentro dessas 4 competências, a gente entende muito que os estudantes vão ter a oportunidade de resolver problemas. E daí a Lari contou um pouquinho, né? Como a gente usa a ludicidade, a história, né? A imersão narrativa na educação infantil, criando metáforas, né? Alegorias que cabem para esse público, e depois a gente vai trazendo isso cada vez mais para o mundo real, nos anos finais e no médio. E a gente também vai progressivamente indo para um caminho de projeto autoral. Então, menos passo a passo ali para você seguir de letramento e mais por as suas ideias, as coisas que estão na sua cabeça e dos seus colegas, porque é sempre um trabalho muito coletivo, no mundo. Você pensar sobre esses problemas reais e resolver. E eu acho que um terceiro pilar muito importante, que é que quando você está fazendo tudo isso, você está aprendendo aquilo que você está vendo nos componentes curriculares. Em matemática, em história, em geografia, tá tudo lá. As coisas no mundo, elas estão todas combinadas. Então a gente cria essa experiência aí em que você vive as coisas do jeito que elas estão no mundo, mas vai destrinchando também para que os educadores ali da aula de cultura de inovação, do Maker, consigam construir pontos com os educadores dos componentes curriculares. Tudo baseado na BNCC, né? Então, a gente traz esse link e também traz que esse educador ele consiga visualizar o que ele está trabalhando e junto trazer essa interdisciplinariedade. No caso, vamos interligar uma aula em ciências, biologia, nosso material, sim, ele é predisposto a isso e a gente está aqui exatamente para direcionar e para que isso aconteça. Quando eu recebo o pai aqui na escola, geralmente Fundamental 1, eu gosto de citar o exemplo do relógio. Perfeito. Né, o Cuco. Então, como é que a gente conecta fazer um relógio Cuco funcionando de verdade com fração, com divisão, que na verdade é exatamente a faixa etária que a gente está trabalhando ali, divisão, né? Então, perfeito. Acabo brincando, falo, olha, no teu tempo, o professor citava ali, né, o exemplo da pizza. Então, a pizza tem 8 pedaços, come um, né? Era a forma lúdica de que o professor, no final dos anos 90... talvez ali no final dos anos 80, tinha para estar explicando, né, como que, assim, de uma maneira mais lúdica possível, né? Sim. Acho que hoje não, hoje já temos infinitos recursos, infinitas possibilidades aí que tornam esse processo de aprendizado muito mais gratificante, muito mais prazeroso e, obviamente, engajante, e aumenta aí muito a questão da absorção desse conhecimento, né? É isso aí. Me fala uma coisa, pros dois aí, né, uma perguntinha, qual que você acha que seria a principal motivação de estar implementando um projeto Maker dentro de uma escola? Supondo que, beleza, a gente já tem aqui, mas para alguém que ainda não tem um projeto Maker, qual que vocês enxergam que seria a principal motivação de falar, olha, é importante você levar um projeto Maker por causa disso? Ótima pergunta. Vou começar aqui, Lari, você me complementa. Perfeito. Eu entendo que principalmente até os parceiros que têm nos procurado, né, têm conversado com a gente, o fator de engajamento com o processo de ensino e aprendizagem é crucial. Então eu acho que o mundo da educação ele precisa ser honesto em relação a viver uma certa crise, né?
o processo de ensino e aprendizagem, ele se manteve um pouco engessado ao longo de todo o século XX. E hoje em dia, essa realidade de estímulos, de possibilidades que as crianças encontram no mundo, acaba destoando de uma experiência absolutamente expositiva dentro da sala de aula, né? De você só ficar ali sentado, ouvindo e anotando, e o cara ali é o detentor do conhecimento, e eu sou uma tábua rasa. Eu acho que essa página a gente tá virando pouco a pouco. O Nave tenta muito ajudar todas as escolas que querem a encontrarem esse caminho de uma nova forma, né? De aprender, de ensinar, de mediar experiências. E eu acho que isso é um ponto de virada. Não é algo irrisório. Você ter alunos, você ter estudantes que querem ir pra escola todo dia pra aprender porque é legal tá lá. Bom, eu na minha época odiava estudar, eu odiava ir pra escola. A gente é meio dos incomodados também, clube dos incomodados. E daí isso é primordial, isso não é um efeito secundário. Mas eu entendo também que a gente tem colhido muito, porque agora a gente tá aí nessa jornada de mais aí agora de meia década, estamos colhendo evidências, né? Eu acho que um grande ganho é justamente, pensando bem pelo lado prático, esse contato de interdisciplinaridade que ajuda os estudantes a absorverem conteúdos que daí vão ser cobrados deles durante a vida estudantil e depois de acesso ao ensino superior. Então isso a gente tem visto que eles conseguem, de fato, não é reter informação, mas é absorver conhecimento quando eles têm a chance de experimentar. Você citou um ótimo caso aí do relógio. Eu acho que a gente tem alguns muito bons nos anos iniciais, a experiência da balança também, então os trabalhos com unidades de medida que a gente vem trazendo desde a educação infantil já, mas a gente vê resultados bem legais. A gente tem uma aula lá no 7º, agora falando em anos finais, em que os alunos vão construir a garrafa térmica. Cara, para você explorar conceitos de termodinâmica ali é muito mais fácil do que olhando para a lousa, né? Então, materiais condutores, isolantes, as 3 formas ali que a garrafa térmica usa. Os dois ali usa. participaram, né? Vocês lembram desse projeto da garrafa? Olha lá. Curtiram? Lembram, olha lá. Então passaram 2 anos, mas lembro. Olha só. E outra coisa que eu ia até complementar o que você estava falando é a questão das metodologias ativas, né? Trazer a situação, problema para dentro da escola, fazer esse aluno pensar, né, nesse meio social que ele está ali, ele pode resolver um problema, que ele é capaz, né? Então dá autonomia para esse aluno, para que ele se sinta realmente um mediador de conhecimento também, né? Além do professor. Eu acho que assim, o Nave ele veio para trazer que todo mundo aprende, o professor, né? As pessoas que estão dentro desse meio ali, tanto os outros professores também, a secretária, todo mundo um pouquinho vai aprendendo, porque acaba se apaixonando pelo projeto, né? Eu acho que é bem importante isso. Muito bom. Esse pilar aí da confiança, acho que ele conversa com o que a gente falou, né? Do engajamento, mas ele é uma coisa em si só também. Eu tenho visto muito aí conversado com estudantes, e é notável, assim, como eles começam, eu não sou criativo, sabe? Algumas barreiras que o próprio processo tá pondo a eles, o ambiente, e que isso vai se quebrando, e eles vão percebendo, estudantes às vezes que têm uma visão negativa deles mesmo dentro do processo estudantil, porque o método expositivo não os leva ali a... Não estimula, né? Aquele lugar dele poder mostrar os talentos dele, sabe? As habilidades. E daí, a sala maker, esse espaço do trabalho prático e coletivo, é outro lugar. Às vezes a gente tem um pouco essa inversão, sabe? Então, estudantes que às vezes não iam tão bem ali na sala de aula, ali eles começam a se destacar, eles começam a exercer habilidades de liderança, sabe? Eles tomam o protagonismo e, cara, isso é incrível de ver. Acho que isso muda o jeito que ele vai encarar o mundo a partir dali. Você citou algumas coisas na sua fala aí, eu puxei 2 coisas aqui pra te fazer uma pergunta, 2 perguntas na realidade, né? Você acabou citando o espaço maker. Perfeito. Você consegue me dizer, a gente tem aqui, gostaria de ter bem mais do que eu tenho aqui, tá? Mas acho que o que eu tenho aqui já dá pra gente ter bastante coisa. Mas que tipo de material, que tipo de ferramenta uma escola ela precisaria ter para manter um projeto maker, né? E a segunda, a gente consegue de alguma maneira, ou se dentro do sistema de vocês, mensurar o processo de criatividade
do indivíduo ao longo do tempo dele. Então eu entro no prézinho, e aí eu vou até o terceiro do médio com 17 anos, né? Existe alguma forma de mensurar a capacidade criativa? Porque eu entendo que criatividade, ela não é um dom divino, que tipo, você nasce ou você não nasce. A gente está falando de um processo, né? Pelo menos é a minha visão. Absolutamente. Se vocês compartilham desse entendimento também, como é que a gente pode mensurar esse processo de criatividade no indivíduo com um projeto maker? Ótimas perguntas. Eu vou falar do Espaço Maker primeiro, então. Aí se vocês dois fiquem... O Espaço Maker, primeiro eu vou falar que o Espaço Maker aqui é maravilhoso e é super completo, eu tá? Eu quero ir lá conhecer ainda, vou dar um pulinho. O trabalho deles, e eles trabalham assim... Eu queria um CNC, eu queria um torno, eu queria uma serra elétrica para arrancar uma cabeça de criança. Mas ele tem impressora laser, ele tem uma cortadora, super explora, que eu sei, já cheguei aqui, o Eduardo já estava lá explorando. Então, assim, minimamente hoje, para rodar o espaço, e o Ale até pode me complementar isso, não necessariamente ele tem que ter essas ferramentas. Mas, lógico, agrega muito valor, né, Ale? Sim, com certeza. Acho que o primeiro jeito de olhar esse espaço é o ambiente propício para desenvolver esse tipo de momento, né, de vivência que a gente estava falando aqui. Essa aula em que o educador vai mediar, em que os alunos vão trabalhar em equipe, então sempre aquele lugar, né, mesas grandes, o grupo podendo olhar um outro ali no rosto. E daí a gente precisa, claro, como a gente está falando aqui, de introduzir eles ao uso, né, de tecnologias e de técnicas também, né? Quando a gente fala de fabricação manual, a gente precisa ter esses equipamentos disponíveis. Daí eu citei aqui as 5 áreas que a gente trabalha. Então, o Nave fornece um inventário, né, que casa com as atividades, com tudo que a gente pensou ali dentro dos livros, e que daí envolvem equipamentos de eletrônica, né, por exemplo, o Microbit, o Make, né, que são as plaquinhas ali de desenvolvimento, o que tem ali de fio, materiais também como elásticos, palitos de sorvete para fazer atividades de fabricação manual, e a gente tem o uso das máquinas de fabricação digital para os nossos parceiros que topam aí. E aqui eu já deixo uma sugestão, hein? Vocês deveriam deixar lá a opção lá de refornecer os materiais, né? Muito bom. Tô precisando de... beleza, a gente sabe que tem como comprar, onde comprar, mas já tem lá o inventário. Repor anualmente, já fica, né? Ou anualmente, ou semestralmente, então facilitaria bastante para a escola. Então fica uma sugestão aí de quem tem que lidar com isso no dia a dia. Maravilhoso. Eu sei que esse projeto estava aí em desenvolvimento. Vamos voltar com novidades, né, Lari? Vamos perguntar em que pé ficou, mas eu lembro de reposição. É uma demanda mesmo. É legal ajudar vocês a terem tudo. E então eu acho que esse espaço, ele tá se concretizando. Quando a gente tem observado isso acontecer, né, nessa parceria aí de 2, 3, 4, 5 anos com algumas escolas. Eu acho que ele chegou ao seu potencial máximo quando os estudantes se sentem em casa ali, eles autonomamente vão buscar as coisas, sabem onde elas estão, falam, né, tudo sempre com muita segurança, e a gente sempre conversa, bota nos livros ali, conversa ali por meio dos parceiros, do pessoal de atendimento sobre as normas de segurança, né? Os educadores controlam, mas o legal é isso, quando eles chegam, educador, vou usar ali a 3D, olha, eu vou pegar ali o martelo para fazer não sei o que, e eles se apropriam mesmo daquele lugar. Essa é uma situação que já ocorre aqui na escola, né? A gente vê muito os alunos dos anos fundamentais 2, finais, 8º, 9º, agora feira de ciência, não, preciso daquilo. E aí, às vezes, até acaba gerando conflito, porque o professor tá ali no espaço com as outras crianças de outra turma. E eles querem ir lá usar. Quer ir lá usar. Então, assim, obviamente, os insumos, né? Por isso que eu digo a questão do insumo. Né, a gente ter mais para conseguir atender a demanda, então facilitaria bastante o dia a dia da escola, né? Não diria tanto cortadora ou impressora 3D, porque tá falando de uma 3D... demora, então vai botar lá, sempre de um dia pro outro, não sei que for uma coisinha muito pequenininha assim, né, que dá pra ficar pronta rápido, mas na maioria das vezes, quer usar uma cola quente, é o bastão, quer usar a bancada, quer usar o ponto de energia, o ponto de apoio, então eles têm essa autonomia já bastante, e é uma coisa que eu acho
muito É a gratificante. realização, né? Eles dominando o espaço, né? Não é um espaço fechado aqui dentro. Sim. Na nossa escola, estou falando que é o terceiro maior ambiente hoje. Então, o primeiro é a legal. quadra, a segunda é o parque que é aberto, que a molecada tá aqui gritando. Então, vocês estão ouvindo aqui o barulho de fundo aqui no parque, né? E o nosso terceiro maior espaço aqui acaba sendo o espaço maker mesmo. Então, um espaço bem aberto, bem amplo. A ideia inicial era fazer uma sala fechada, mas aí falei, não, acho que... Deixar para a mente expandir, né? Exatamente, para que todo As mundo ideias possa chegar voarem. ali e falar, não, eu preciso daquilo ali, tá ali, para não precisar chegar e falar, professor, eu posso entrar na sala, entendeu? Então, a ideia ali a gente acabou deixando aberto mesmo para eles sentirem que eles devem usar aquele espaço, né? Se não estiver fazendo alguma coisa, sei lá, vamos sentar aqui para bater um papo no intervalo, alguma coisa, mas é um espaço livre para qualquer um usar, qualquer professor. Então ficou... Acho que quando a gente chega nesse ponto, né, dos estudantes saberem o como fazer e se sentirem apropriados de fazerem as coisas e trabalhando sempre, que é o que a gente traz ali no material, nessa caminhada para projetos autorais, a gente traz muito dos processos de design, né, o design como essa área do conhecimento que não tem um objeto em si, mas ele olha para todo tipo de problema. Eu acho que ali eles começam a saber responder o que eu vou fazer. E cara, essas pessoas aí do futuro que sabem o que fazer e como fazer, elas jamais vão encarar uma situação, um problema de forma passiva. Elas vão se mobilizar sempre para resolver o que quer que venha pela frente aí. Eu acho que o que vem pela frente a gente não consegue adivinhar, sabe? Sim. O nosso futuro aí tem muito para ser desenhado. Eu acho que preparar todo mundo para participar dessa construção é o melhor que a gente pode fazer como proposta educacional. Sim. E como medir essa criatividade? A gente... Muito bom. Vou voltar nesse ponto aí, porque eu acho que ela é muito importante pra gente poder mostrar, né? Ó, poxa, o aluno, né, era muito acanhado, não vinha, não fazia. Hoje ele já se sente mais à vontade, ele já faz. Tem alguma metodologia pra gente medir essa questão da criatividade? A gente tem trabalhado hoje, e daí a gente está desenvolvendo, né, do topo para baixo, agora um pouquinho, duas grandes frentes. Uma já existe em todos os nossos materiais, que é desenvolvimento de portfólio. Então a gente está falando ali que coisas estão sendo construídas, né? Esse conhecimento ele é prático, ativo e na maioria dos casos palpável. Certo. Então isso é em si só uma forma ali de mensurar a aprendizagem por evidências, e daí a gente tenta munir muitos educadores para conseguirem conversar com a comunidade sobre o que está acontecendo lá, né? Então, mais que uma nota em prova, eles têm algo que eles construíram, eles fazem apresentações para explicar, né, como que eles chegaram àquilo, e eles transmitem o conhecimento deles de uma forma muito mais próxima do que a gente faz depois aí na nossa vida, né? Porque, em geral, a gente não faz provas, mas a gente tem que construir coisas palpáveis e conseguir comunicá-las aí. Então acho que essa é uma. A outra que daí que eu mencionei que a gente tem trabalhado, começamos no médio, tem agora no 8º e 9º, e a gente tende a ir levando, né, de uma forma adaptada para os menores, é a autoavaliação por rubricas. Então a gente trabalha muito que eles mesmo reflitam sobre o processo de aprendizagem a partir daqueles objetivos de aprendizagem que a gente põe para cada aula, que são derivados das nossas competências centrais que eu mencionei aqui. E a ideia é que o educador também olhe para esses mesmos parâmetros, né, e faça sua avaliação por rubricas, para que eles possam sentar e conversar. Então, nesse diálogo, a gente entende que tem um desenvolvimento muito forte e uma mensuração do que aquele processo agregou para cada um deles, sabe? São oportunidades do aluno olhar ali e vai ter uma pergunta para ele do tipo, cara, eu fiz a melhor pesquisa de campo que eu poderia para levantar os problemas da minha comunidade. Ele vai ter que dizer, pô, eu fiz a pesquisa de campo da forma adequada, eu segui a ferramenta que foi proposta, ou depois, para definir o problema, eu fiz uma análise SWOT que nem estava proposto, ou eu trabalhei bem com os meus colegas. Ele vai colocar lá. E o educador, ele é um mediador da experiência, mas ele é um mediador ali que tem um papel fundamental. Ele tá vendo como os grupos estão saindo, como os estudantes estão se saindo. E na hora que esses dois sentam ao fim de um processo para conversar,
aí tem muito estalo pra se criar, sabe? Aí eles vão poder trocar visões e eu acho que os estudantes vão, e eles vão registrando isso nessas rubricas, eles vão tendo a chance de acompanhar como a cada projeto eles estão se desenvolvendo naquelas 4 frentes que eu mencionei. Mas isso é uma ferramenta que está em desenvolvimento? A gente tem no 8º e 9º essa proposta, a gente tem no Decole nas Ideias do ensino médio, e a ideia é cada vez ir trazendo para os outras soluções. Nos anos iniciais, principalmente, você precisa ter uma boa adaptação ali. Esse processo autorreflexivo, a metacognição, que a gente fala, é em si só uma finalidade nossa. A gente quer muito que os estudantes estejam sempre pensando sobre a forma que eles estão aprendendo, sobre como a atuação deles é importante para que eles aprendam as coisas, e daí você não consegue propor uma avaliação por rubricas para um aluno de 6, 7, 8 anos, que nem você consegue propor para um aluno de 13 e 14, né? Que já está em outro ponto ali de autoconsciência. Mas a ideia é sim que todos tenham ali entre o portfólio que eles estão construindo aula a aula e os projetos que eles estão fazendo e essa reflexão metacognitiva e a troca com o educador, que cada vez se torne mais palpável esse desenvolvimento deles. E a gente indica muito, principalmente no Fundi 1, né? Esse processo de terminou todo esse letramento tecnológico, entendeu, sentou, fez uma roda de conversa para ele já entender o que é essa autoavaliação. Então, esse processo, sim, vem sendo feito. Então, a gente sempre indica, quando a gente vai conversar com o professor, que o professor faça essa jornada que foi lhe proposto e, no final, faça essa roda de conversa para que ele tenha o entendimento do processo, né? Então, por isso que está acontecendo toda essa adaptação e eles vêm com um projeto bem legal aí de trazer essa avaliação para o aluno e o professor está fazendo essas perguntas chaves para ele entender que ele pode, sim, se avaliar. É isso aí, isso é muito bem lembrado da Lari. Mesmo que a gente esteja desenvolvendo a matriz, né, de rubricas, não tem uma jornada nossa da educação infantil até o médio que não tenha a proposta de começar com uma conversa, com um diálogo, uma contextualização, levantar conhecimentos prévios e terminar com uma roda de conversa também sobre como foi o processo. Então isso daí é perene, você vai encontrar em todas as nossas soluções e a gente conta muito aí com os nossos gestores pedagógicos para ajudarem os educadores a desenvolverem esse tipo de experiência, né, de aula que não é comum, não foi a base que eles receberam ali desde cara, né? E assim, depois desse processo feito, a cada história abordada, cada processo ali, a gente conversa com esse educador também, às vezes mensalmente ou quinzenalmente, para ele se autoavaliar como ele foi no processo também. Então isso é bacana, essa troca, porque ele vai ajudar esses alunos a se autoavaliarem e depois ele vai dizer realmente como que foi o papel-chave dele dentro do processo de ensino. Boa. Eu gosto muito desse processo de documentação, né? Acho que a questão da documentação, quando a gente está falando de... até por vir da área de projeto, né? Então, que legal! Acho que a questão da documentação, ela é parte importantíssima no processo de aprendizado, né? Não só do processo de aprendizado de teu mesmo, né? Mas eventualmente na troca de uma pessoa, a gente ter tudo documentado facilita aquilo de uma maneira grandiosa, né? Eu acabei perguntando mais nesse processo aí, eu nem sabia que tinha essa parte no 8º e no 9º, né? Aí até uma curiosidade, tem alguma forma de expor esse processo? Tipo, vamos, né, sei lá, vou dar uma bomba aqui pra você, mas imagina que a gente tem uma ferramenta, um Gira, um Asana, sei lá, alguma outra ferramenta em que a ideia seja fazer com que os alunos documentem isso de alguma maneira, entendeu? E de alguma maneira aquilo ali seja o seu site e onde a gente no final do ano a gente consiga mostrar aquela jornada, né, de documentação de tudo aquilo que ele desenvolveu aqui ao longo do ano. Muito legal. Boa. Bom, vou contar um pouquinho então. Acho que essa é uma deixa ótima. Para como tá a jornada desse 8º e 9º reformulado, né? Como a gente tem agregado um pouquinho dessa nossa aprendizagem, sempre com as trocas com os parceiros. O livro,
ele vai trazendo. Então a gente tem aqui agora uma proposta de projetos bimestrais, um pouco mais longos para essa faixa etária, que eles vão ter etapas ali guiadas. Eles recebem uma missão no começo, eles têm etapas ali guiadas de construção, mas que não resolvem a missão. Eles têm que iterar depois desses protótipos e ir melhorando. E mais ou menos a cada fase, eles vão ter ali alguns canvas, né? Alguns métodos ali, ferramentas de design para irem desenvolvendo ali, né? Criando ideias, pensando no que eles vão fazer, iterando. E cada livro do aluno, do estudante, tem esse lugar de preenchimento. Então eles vão fazer 2 missões, primeira missão, segunda missão, no semestre, e daí eles vão ter um momento de avaliação, uma aula, né? São um momento de 1h30, né? 2 aulas, 50 minutos, que a aula vai ser dedicada a esse processo que a gente falou aqui, né? De preenchimento de rubricas, troca com o educador, mas que eles vão também recortar essas páginas do livro e formar um portfólio físico. Boa. E além disso, tem várias etapas ali onde eles têm que subir na nossa plataforma o protótipo, o teste, eles fazem testes com o protótipo e depois eles vão iterando e eles têm que subir isso na plataforma para compor ali então o encaminhamento, né, do projeto, o desenvolvimento da parte em grupo. Então eles ficam com esse portfólio individual registrado, eles ficam com o desenvolvimento do grupo registrado e eu acho a gente cita, né, a gente não põe como uma etapa crucial, mas esse tipo de software, de gestão de projeto, que nem a Asana, eu acho que é um complemento maravilhoso, sabe? Que os educadores podem propor. Eles vão ter que trabalhar em papéis dentro dessas missões. Aqui eu já tô indo porque... né, faz assim, super não seria nem sentido um dia, que um mas um pegue Confluence ali onde a gente faz uma questão de documentação, ou um Google Docs, que, né, que seria uma coisa um pouco mais acessível dentro da sala de aula, né, da realidade das escolas, mas... ensinar eles a entender o que é um processo de documentação. Sim. Né? Por que eu tenho que documentar isso? Qual que é o passo a passo de documentar? Eu acho que seria, sei lá, uma sugestão... tenho tentado fazer isso aqui. Muito bom. Não significa que tem saído com facilidade, mas é uma coisa que a gente tem tentado aqui fazer muito com eles, né? E sempre no final um recapzinho, né? Então terminou a missão, a gente conseguiu documentar quais são o recap, tipo os principais pontos, o que a gente aprendeu naquele processo, né? Então, sei lá, o desafio era para isso. Cheguei exatamente naquilo? Não, mas o que eu aprendi, né? Aprendi perfeito. isso, né? Porque às vezes a gente faz, o aluno... tanto aluno, dependendo do nível do professor, ele vai acabar fazendo por fazer e vai passar pra próxima sem nem pensar, né? Exatamente, né? Tipo assim, beleza, fiz, entreguei, só quero minha nota, né? Mas seria importante a gente tentar despertar um processinho do que eu aprendi. Será que eu aprendi alguma coisa? Eu só fiz por fazer, entendeu? Maravilhoso. E a gente identificou, sim, né, essa parte pedagógica que precisa desse processo de documentação. Por isso que eles trouxeram essa nova vertente e eu acho que vai dar super certo. Por exemplo, em Engenhocas não tem como fazer isso. A gente direciona como? Engenhocas Fundi 1, né? O Educação Infantil. Tá. Como que a gente faz isso? Na minha gestão das minhas escolas, a gente indica fazer um informativo, um jornalzinho. Então, essas professoras tiram fotos, mandam para casa. A gente tem algumas escolas que já fazem e dá super certo. No Missão, eles acabam entrando na plataforma e colocando lá fotos do projeto e tudo mais, mas isso vai ficar muito mais elaborado, né, Ale? Eles estão pensando nisso. Sim, essas etapas agora vêm bem a atender essa necessidade que a gente também diagnosticou. Etapas em que eles vão de fato registrar, tem os requisitos da missão, o que a gente conseguiu, o que a gente não conseguiu cumprir, olhando ali, né, pro que foi feito ali, o vídeo que eles têm do protótipo deles, e também essa reflexão ali até dentro do campo da interdisciplinaridade. Então, missões que a gente está deixando ali bem claro e dando possibilidade para o educador de ter um entregável extra de história, de ciências, os alunos vão registrar ali no fim, o que eu aprendi de história, o que eu aprendi de ciências, né? Além de pensar nas 4 competências centrais. Falando de interdisciplinaridade, eu acho que
ciências e matemática, quando a gente tá falando de projeto maker, é muito fácil a gente conseguir fazer esse link, né? Mas a hora que a gente tá indo para história, geografia, português, acaba dificultando, né, um pouquinho. Então, se isso puder vir no material, eu acredito que vai ser um grande facilitador, né, pro professor ali, para ele conseguir trazer essa visibilidade de uma forma muito mais clara, né? E ainda falando aqui sobre documentação, principalmente para o infantil, uma coisa que a gente faz muito aqui, que eu acho que gera muito engajamento, acaba dando muito certo, é os posts de Instagram mesmo. Sim. Tá, legal, então, usar as redes, exatamente. né? Aqui Então, eles usam bastante. Famílias. É uma forma das famílias visualizarem, né? Então eles fazem o material, vão levar para casa, né? Então minhas filhas chegam sempre em casa lá, pai, filho, não sei o quê, pai, vamos contar não sei o quê. Eu falo, bora lá, vai. Então é um processo que eles adoram, né? As próprias professoras aqui montam as suas artezinhas lá, compartilham nas nossas redes sociais. Então é uma forma que a gente tem no infantil e no fundinho inicial ali, né? Funciona maravilhosamente bem, né? Que legal. Mas já indo já para um fundo 2, pensando já para um médio, acho que a gente precisa dar uma subida na régua. Mas vem bastante coisa boa aí. E não tô criticando não, tá, não, gente? É só não. Não, mas e não tem problema a gente nenhum. identificou isso, né? A gente fez algumas visitas, conversou com parceiros, tem parceiros que fazem a parte de avaliação de cada projeto com um dissertativo. Então, isso a gente viu que essa documentação é de extrema importância. Eles trabalharam assim, com muita eficácia, e o material ficou muito bom. Acho que vai ficar bem legal. Bem legal. Cara, ideias, a gente é sempre aberto a novas ideias, então fiquem muito tranquilos. Seria muito hipócrita da nossa parte mesmo se com o que a gente propõe para os estudantes a gente não estivesse sempre aberto a críticas construtivas. Pelo contrário, a gente considera todas as nossas escolas parceiras excelentes lugares de grandes insumos, grandes laboratórios, porque é isso que está sendo construído. Né, essa proposta educacional, primeiro, ela não está sendo construída só pela gente, porque a gente não consegue fazer nada sem todos vocês, sem as escolas, coordenadores, educadores e os estudantes também, que vão nos guiando sempre, são muito honestos e é bom demais falar com eles, que eles sempre deixam muito claro o que tá rolando, o que tá funcionando, o que não tá. Então isso é uma coisa. E segundo, cara, é novo, é tudo muito novo. A gente falou aqui um pouquinho, né, do tempo que existe o Nave. Mas o que eu entendo que é bem legal, eu sinto que os nossos parceiros têm reconhecido, é a velocidade com que a gente age em cima, né, das descobertas que a gente vai fazendo. Porque isso também não é tão comum, né, no mundo educacional, editorial. A gente falou um pouquinho, né, eu pelo menos mencionei como eu enxergo, certo, esse limbo do século XX. Meio todo mundo ali combinado, às vezes. As escolas dando o mesmo tipo de aula para os estudantes e as editoras fazendo o mesmo tipo de livro e assim fomos indo até um momento que eu acho que não dava mais. Então, com a gente, isso nunca vai acontecer. Vamos sempre adiante, iterando, utilizando os processos que a gente ensina nas nossas próprias reuniões de criação. E eu acho que isso legal. já responde uma pergunta, né? Porque assim, a gente tá num processo de captação de aluno e fala, poxa, mas o material de vocês tá muito mais caro que das outras escolas. Por que será que tá muito mais caro? Galera, tudo por isso, tá? Então assim, se tiver paciência, vier aqui, sentar, entender qual que é a proposta, conhecer, né? Vai entender, mas enfim, para isso tem que vir, porque tem que pelo ver, WhatsApp, né? Não dá pra entender, não é? E outra coisa também, Eduardo, que vai vir bem legal é a associação pedagógica, tá? O time pedagógico tá fazendo toda essa parte de estudo, então tu levantou ali, é muito fácil colocar ali em português, história, geografia, não tem tanta visibilidade, mas ciências, né? E as outras disciplinas, sim. Então, isso a gente está fazendo esse estudo também e vai vir aí uma associação pedagógica com alguns materiais que vai agregar valor para vocês também. Boa. Bom, eu queria falar um pouquinho de estratégia. Que tipo de estratégia que a gente pode aplicar aí para envolver a comunidade? Família, né? Eventualmente, enfim, pessoas em volta da comunidade da escola, para enxergar que isso é uma habilidade hoje essencial, né? A gente não tá falando, eu acho que, assim, para mim é meio
Quem me conhece sabe que eu adoro muito tecnologia. Eu acho que tecnologia ela é uma habilidade que todo mundo precisa dominar, principalmente agora que a gente está falando muito de inteligência artificial. Sim. Né? Acredito que a inteligência artificial ela vai pré-moldar os próximos anos, principalmente o mercado de trabalho. Então, acho que 80% do que a gente conhece hoje de mercado de trabalho vai ser mudado em função de inteligência artificial. Perfeito. Né? Mas como é que a gente consegue introduzir isso, né? Levar essa importância, levar essas habilidades para a comunidade, para os pais? Quais são as estratégias que o Nave utiliza para, né, tentar conscientizar da importância desse processo? Legal. Eu vou deixar a Lari responder primeiro, que ela tá ali na ponta trabalhando muito isso. Sim. E daí eu vou... Passou... mas porque eu vou terminar com uma novidade de como a gente tá olhando para isso. A gente trabalha muito com esse engajamento das famílias, trazendo primeiramente para que a família conheça o que é cultura maker, porque é uma coisa nova, né? Então, a gente começa dentro da escola fazendo um mão na massa com essas famílias, trazendo algumas atividades para eles visualizarem essa projeção também. Então, quando a gente faz esse tipo de atividade dentro do processo de ensino, convidando essas famílias, normalmente a gente faz isso no início do ano e retorna isso, que é bem importante, para que eles estejam engajados, para que eles visualizem os projetos dos alunos. Então, a gente traz atividades desde a educação infantil até o ensino médio, para que eles visualizem o que é essa cultura de inovação, o que os filhos deles estão fazendo, o que eles estão aprendendo em relação a letramento tecnológico. Então, a gente traz essa vertente, esse trabalho está sendo muito mais evidente e vem novidade por aí. Eu acho que a gente passou aqui duas frentes cruciais, então acho que esse engajamento dos alunos, dos estudantes, e eles terem, né, essas evidências, essa documentação para levar para casa é uma frente super importante e dá resultados. Eu vejo bastante, principalmente nos anos iniciais, que nem você falou, né? Nossa filha é empolgada e quer te mostrar e tal. Às vezes isso não é tão fácil conforme os meninos e as meninas vão envelhecendo, mas é uma frente importante com a qual a gente trabalha. Isso é um fato importante. A segunda é, na medida do possível, ter momentos, que nem você falou, de receber as famílias, né? O pessoal vir, assistir, ver, entender o espaço. Eu acho que essa troca é meio insubstituível. Eu acho que nenhuma foto por celular vai conseguir dar o tamanho, a dimensão da transformação que está acontecendo. Mas é justamente olhando, né, o potencial dessa frente, a importância das famílias se aproximarem da proposta, das escolas terem cada vez mais oportunidades, que daí em 24 a gente vai começar a desenvolver o nosso primeiro material voltado para a família. Então a gente vai começar com os anos iniciais, ali dentro da proposta do GIG, e a ideia é dar para o pessoal aí do atendimento, né? Para os nossos gestores pedagógicos, já uma trilha, uma jornada, uma forma de trabalhar momentos presenciais com a família e formas da escola trazer esse pessoal para momentos de interação em que eles botem a mão na massa também, sabe? Que é algo que eles têm feito, né? Ali, cada gestor a sua forma, mas chegou muito o momento aqui do pessoal de pesquisa e desenvolvimento ajudar a achar boas bases, que nem a gente costuma fazer. Bases para que o pessoal crie em cima. Então isso vai vir aí para 25, né? Começamos o desenvolvimento agora. Achei que ia vir agora para 24. Não, mas esse estamos no início da concepção agora. Mas esse direcionamento, assim, toda essa parte 2024, a parte pedagógica mesmo, de trazer essa família para dentro do processo de ensino, sim, vai vir com o planejamento de 2024, mas com ênfase, com todo esse material e contexto que eu sei que eles estão trabalhando, para 2025, né? Mas a gente sim vai sentar agora, é uma prioridade, né? 2024, no início do ano, a gente sentar com essa gestão e ver essa necessidade e trazer essa família para dentro da escola. O ano passado, na nossa feira cultural aqui, a gente fez, né, quem veio aqui, acho que vai se lembrar, a gente fez duas atividades, né? Uma do celular, de colocar a pirâmide holográfica. A pirâmide holográfica. Holograma. Né? Então, engajante, a gente criou lá umas black box, assim, pro pessoal, legal. Porque como o nosso ambiente ali é aberto, né? A gente acabou criando umas caixas pretas, então as ficar famílias bem escuro, faziam, aí ia lá na caixinha, lá, olhava, falava, nossa, né? Então eles ficavam maravilhados ali.
E a outra que a gente fez foi... Tinha uma outra, não vou lembrar agora qual que era. Mas foram duas. Duas né? atividades, legal. E eu lembro que a gente montou um circuito aqui da feira cultural para todo mundo fazer algumas coisas. Mas a fila para entrar no espaço maker e fazer as atividades era, assim, absurda, assim. Praticamente legal. teve gente que saiu da feira sem conseguir fazer. Conseguir. E o pessoal falou, pô, mas tinha que ter mais rápido, pô, não sei o que, reclamou. Mas é porque, tipo, simples, a gente não esperava que todo mundo, na verdade, quisesse participar, fazer. Então as crianças pegavam o pai e falavam, não, pai, a gente vai lá, a gente vai fazer. Então eles mesmos que pegavam os pais e falavam, não, vocês vão sentar e vão fazer, né? É o famoso quem tá dentro não quer sair, né? Exatamente. Então, assim, cada sessão durava em torno de 30 minutos, né? Então, 30 minutos entrava um grupo, saía esse grupo, depois 30 minutos entrava outro. Então, assim, foi bem legal, teve bastante sucesso aí esse processo, tá? Queria saber também aqui, ó, quais os desafios que podem surgir na implantação de um projeto maker? Uma escola bom. que, tipo, olha, vamos fazer então a implantação de um projeto maker, vou arriscar fazer sozinho, sem nenhum parceiro, né? Ou com um parceiro, então... Quais são os desafios que vocês enxergam, que já fizeram várias implantações? Quais são os desafios que vocês enxergam que uma escola vai ter que lidar de cara com esse processo? Vou falar de um já. Vai lá. A implantação no primeiro momento, é a gente sentar com a gestão e olhar esse planejamento anual e os temas geradores. Então, a gente tem que sentar com essa gestão e entender essa grade curricular dele, entender esse processo de horário para a gente estar colocando o maker como necessidade mesmo dentro do contexto de ensino. Então, pedagogicamente, isso é um desafio para a gente no início do ano. Então, até porque é tudo muito novo, né? E a gente ganha uma grade curricular onde a gente tem que fazer essa adaptação. Esse é o primeiro desafio. O segundo é esse entendimento do processo, né? Porque tem toda uma preparação de estar ali nesse meio, de conhecer os materiais, de preparar esse professor de como ele vai manusear para depois sim ele ser o facilitador para esses alunos. Então esse é o segundo desafio que a gente coloca lá o que pode, o que não pode, como que deve ser abordado, as ferramentas, né? Como que vai ser trabalhada essa contextualização. Então a gente trabalha uma jornada com ele para que ele entenda que é um processo mesmo, para ele conhecer o material, porque o professor maker, ele não vem pronto, né? Existe o professor maker? Exato! Essa é uma questão muito forte. É muito difícil, né? Então a gente prepara para ele ser mediador de conhecimento. O primeiro ano é totalmente desenvolvimento e conhecimento do material. Então aprende o aluno e aprende o educador. Isso também é um desafio para a gente. Eu acho que o quão difícil é mesmo, assim, é uma jornada de aprendizagem para o educador passar a conduzir esse tipo de experiência de aula, às vezes é subdimensionado, sabe? A galera vai se surpreender. É um processo mesmo. E eu acho que esse educador maker, né, que ainda não existe, não tem uma formação específica, né? São geralmente parceiros como nós que ajudam. Passa bastante, não tanto por conhecimentos prévios dele, mas por perfil. Por abertura que ele tem, sabe? Para aprender, por quanto ele se sente engajado, à vontade em trabalhar dentro de um processo que tem por base metodologias ativas, né? Ensino por resolução de problemas, ensino por projetos, ensino por equipes. Se ele gosta e vai mergulhando... Porque a gente tá falando de muita habilidade, né? Tá falando de muita competência. Estamos falando de programação, tecnologia, elétrica, eletrônica, problema, ensinar, né? Porque você também tem que saber ensinar, tem que ter paciência para estar ouvindo, tem que ter paciência para transmitir, paciência para tirar dúvida. Perfeito. Às vezes é uma dúvida que a criança tem que nem você mesmo sabe o que é, então você tem que ter, né, paciência para também estar lidando com a questão da frustração. Preparado para esse lugar de estar aprendendo junto. Exatamente, aprender junto é um processo que no final das contas é importantíssimo, assim, não tem como a criança, o profissional que vai lidar com isso, né? Eu acabei perguntando isso, na verdade, porque antes de trazer vocês aqui, a gente tinha um projeto de robótica aqui. E como ia? Que, assim,
feito por nós mesmos, né? Sim. Era legal, a gente conseguiu desenvolver até algumas batalhas de robô aqui interno. Legal. Mas, assim, é muito difícil porque você tem que pensar em tudo. Você tem que pensar no material, você tem que pensar isso aí. no processo de formação, você tem que pensar... E, cara, não tem braço, né? Basicamente, não temos braço suficiente para fazer tudo, né? Sim. Cada um acho que tem a sua competência, cada um tem a sua habilidade, por isso que eu acho importante... Achamos importante, na verdade, ir atrás de um parceiro que pudesse trazer toda essa bagagem, essa ajuda, né? E acho que isso a gente acabou encontrando com vocês e foi muito importante pra gente aí nesses 3 anos que a gente tá com vocês aí, né? Eu até diria, se o parceiro chega com algo muito amarrado, que é o que a gente foge muito, às vezes isso pode tolir mesmo as oportunidades da escola expandir o que está proposto ali a partir do seu perfil, a partir do seu know-how interno, né? Então, você com experiência em projetos, em tecnologia, você consegue trabalhar aquilo que a gente está propondo, as nossas experiências, de uma forma diferente de outras escolas parceiras, que às vezes vão puxar por outro lado, vão fazer um trabalho muito profundo de interdisciplinaridade, e tá tudo bem. Por isso que a gente fala que a nossa proposta não é um currículo, é uma base curricular, né? Mais ou menos que nem a BNCC vem a se prontificar, que é fornecer para a escola espaço para ter a sua própria identidade e os seus próprios focos, sabe? Então a gente deixa muito delineado ali onde a gente quer chegar e o que, né? Garantir que tenha todas essas outras coisas, então o espaço, os materiais, as atividades, mas o caminho final... E até por isso a gente tem gestores pedagógicos para ajudar a escola, isso vai ser desenvolvido ano após ano. Dá para melhorar ano após ano em cima dessa base, a gente vai melhorando a base, vocês vão melhorando a forma como vocês conduzem. Que daí eu até me pergunto, tendo essa oportunidade, cara, vale o esforço, que nem você falou, de ficar tentando pensar em tudo, na atividade, no inventário. Porque quando você faz isso, é muito fácil, além de tudo que a escola ainda tem que fazer, porque a gente sabe que surge problema o dia inteiro. Quando você faz isso, às vezes fica muito difícil de estar olhando o macro, o quadro grande, e manter a intencionalidade por trás disso tudo, e você corre o risco de cair naquele lugar. Intencionalidade, frequência, né? Não é só... É muita coisa, né? Então, honestamente, eu cheguei à conclusão de que não valeria a pena, né? Aí tem gente que quer fazer, mas não quer comprar o material que precisa para fazer. Isso. E aí você fala, beleza, filhão, e aí, como é que a gente vai fazer? Como eu vou tocar esse momento? Não, a gente precisa vamos fazer um projeto, precisa do Arduino, cadê esse Arduino? Mas meu pai não quer comprar, e tipo, então... E isso aí acabou ficando bem engessado assim, então a gente falou, não, vamos partir para uma outra coisa, uma outra estratégia, partir para um outro caminho, para outro lado. E a gente avaliou várias empresas e a gente acabou gostando muito do que a gente viu em vocês, né? Que legal. Tinha um conhecido que já estava usando um projeto de material de vocês já num outro colégio, bem no iniciozinho lá de vocês, 2019, então que, né, fez com que eu também fosse pesquisar um pouco a mais e a gente acabou gostando bastante aí do que a gente viu e a parceria tá aí já há 3 anos, fluindo bem, com o espaço lá andando. Como eu falei, queria outras coisas, mas o que a gente tem lá já dá pra fazer bastante coisa já, né? E pouco a pouco, né? Tá faltando uma serra assim pra deixar ali, torturar uns pentelhos. Eu queria falar um pouquinho agora de inspiração, né? Vocês têm aí alguma história inspiradora envolvendo maker, parceiros que vocês poderiam trazer aqui, compartilhar conosco, com quem está assistindo? Bom, acho que uma bem aí marcante, que até a gente viveu meio junto, foi lá nesse parceiro do Rio de Janeiro, né? Então... parceiros que estavam implementando o nosso material de ensino médio. Esse foi o primeiro ano deles, Lari? Sim. O projeto desse colégio é primeiro ano. Eles também conheceram, assim, e investiram muito na causa. E deu muito certo. E eles começaram só com o ensino médio.
não conheciam nem a proposta, e a gente Contrário da gente aqui, né? Sim. Tem gente vindo de uma ponta, gente vindo de outra, mas é legal que eu acho que todo mundo sempre querendo expandir mais a proposta. Sim. E aí a gente chegou e sentou, disse, Larissa, eu quero trabalhar voltado para o empreendedorismo, eu quero fazer uma coisa bem diferente. E aí a gente fez um estudo de caso, e aí eles começaram a caminhar, e era a princípio um professor só, depois envolveu 2 professores, eles se apaixonaram pelo Maker, o Maker, e o projeto deles é sensacional. E daí, particularmente, né, o que eu acho que foi muito bacana, eles sinalizaram pra gente, e daí depois a gente até conversou com esse estudante que estava bem desacreditado, então tinha ali uma empresa familiar já, acho que ligado à agricultura, né? Uhum. E, ele tava assim que não via sentido mesmo, sabe? No que tava rolando na escola pra ele, não conversava com as coisas que ele gostava, no que ele era bom. Então, sabe aquela sensação que a gente falou de sentir que você tá no lugar errado e que você não serve pra aquilo? Ele tava nessa com a escola, e a partir da introdução das aulas de cultura de inovação, com os trabalhos ali autorais do Média, ele deu uma guinada. Quando a gente foi falar com ele agora quer fazer medicina. O cara foi de 880, muito, muito legal, muito doido. E, cara, a forma como ele apresenta o que foi pra ele a experiência é marcante, porque você vê que ele passou de uma pessoa que não tava se sentindo segura, à vontade, né? segura, pra quase um representante da classe. É, mais ou menos isso. A galera procura ele pra resolver, pra montar as coisas, pra saber o que ele tá pensando. Então, a postura ali é outra, sabe? Ele tá num lugar em que ele consegue liderar os amigos, coordenar o projeto. Então imagina, a cabeça dele abriu de outra forma pra quem ele é, pra o que ele pode fazer. Essa pra mim foi uma que foi bem, bem forte. E o Asli, desculpa. Enfim, o colégio tem um diferencial. Pode falar o nome, não tem problema. Então tá bom. Tem um diferencial que as famílias são engajadas, né? Sim, isso sempre ajuda muito, né? Não, e assim, a gente visualiza, a gente teve esses relatos, né? A gente viu os projetos, viu acontecer. Esse rapaz é muito mediador dentro do processo de ensino, então os professores acabam usando ele, né, como suporte dos outros alunos, e os pais contando pra gente isso, muito e os louco. Pais contando o quanto agregou valor para o desenvolvimento desses filhos que não tinham vontade, não tinham motivação, e já direcionando assim, olha, minha filha entendeu aqui dentro desse ambiente maker que ela tem essa habilidade, e aí a gente investiu nisso. Então foi bem bacana, porque o colégio, como eu falei, não visualizava a importância, né? E hoje para eles assim foi muito rico. Outra história muito marcante foi de uma menina, acho que dos anos iniciais, com um alto grau de deficiência visual, que, se eu me lembro bem, a proposta era trabalhar com expressões faciais, e daí foi feito para ela modelos usando a 3D. Uhum. Então, ela tateando, ela conseguiu participar da atividade. E daí esse é um vídeo difícil de ver se não se emocionar. Exato, eles tinham a 3D, daí a gente ajudou ali, né, nos moldes e tal. E daí ela fez atividade. E ela participou. Caramba. E ela conta o quão importante para ela foi, sabe? Participar ali, com um sorrisão no rosto. Caramba. Esse é muito legal. Tem mais alguns ali, tem uns de educação infantil, que daí a molecadinha também é demais, né? Vocês têm aí o Gig. Eu acho que uma história muito divertida também, que a galera, né, do atendimento sempre conta, né? Então a gente tem os personagens lá no Gig, né? Daí tem a Laila, o Cauê, os inovadores da galáxia, e tem a Karinai, né? Que é a guia. E o pessoal contando que quando vai atender a molecadinha, eles ficam perguntando se vai vir a Cari. A Cari tá aí, ela vai vir visitar. Eu acho, é algo singelo. Você conhece a Karinai? Você já teve lá naqueles planetas, então isso é bem bacana. Eles Você já foi pra Legórias? Parece singelo. Acontece muito. Mas é isso, falando que um material com uma proposta absolutamente educativa
gera um encantamento Sim. de propostas também de entretenimento, sabe? Eles querem estar naquele lugar, estar naquele mundo, resolver aqueles problemas. É que eu acho que no caso do médio aí, né? A gente não tem o projeto do médio aqui, mas no caso do médio a gente tá falando aí de trazer visibilidade para aquilo que é discutido em sala de aula. Então, Total. tá, o professor tá isso. falando, tá, mas beleza, quando eu vou ver isso? Sabe aquele papo de tipo, quando que eu isso vou aí. aplicar? Pra que serve isso? Onde que eu vou usar isso? Não faz sentido isso. Tipo, quando que eu vou usar Pitágoras? Quando que eu vou usar fórmula de Bhaskara? Pra que eu tenho que aprender Bhaskara, né? Então, acho que esse tipo de projeto que a gente traz aqui, ele de alguma maneira mostra para o aluno, né, principalmente para o adolescente que está nessa fase de se questionar, de se descobrir, de se entender enquanto pessoa, enquanto indivíduo, o que ele vai ser, né? Então acho que ele traz com muita clareza e muita facilidade para o aluno, né, a visibilidade dessas coisas. É isso Então acaba ajudando, e aí muitas das pessoas, né, muitos adolescentes, quando tem esse insight, esse estalo aqui, acabam de alguma maneira se engajando, né, enxergando o objetivo na vida, acaba mudando. E aquele rapaz ali, ó, o da esquerda ali, ó, é exatamente uma pessoa que tem está passando por esse mesmo processo, entendeu? Porque até o ano passado era um aluno de ruim, entendeu? Para mais ou menos. E esse ano, com o projeto aqui do podcast, eu acho que ele conseguiu se encontrar, né? E melhorou, assim, no mínimo 100% em tudo aqui dentro da escola. Nunca ninguém falou isso pra ele. Eu tô falando aqui a primeira vez aqui que ele tá ouvindo. A cores. Exatamente. E ninguém nunca vai contar essas histórias melhores do que eles mesmos, né? Podemos perguntar ali depois o que ele achou disso um start, tudo. né? Mas pra mim são as histórias mais marcantes e mostram muito daquilo que a gente conversou hoje sobre entender a tecnologia como um meio fundamental, né? Que vai mudar o mundo, mas é aquilo que a gente tem que saber usar para chegar onde a gente quer. Então pensar o que a gente quer fazer, por que a gente tá fazendo aquilo, isso tá na base de tudo que a gente propõe. Eu acho que é isso que leva para essas experiências transformadoras ali. Porque ele não tá sozinho. Acontece muito essa virada aí. De chave, né? E Isso. eu acho que muda a percepção de que lugar que você pode ocupar aí no futuro. Bem isso aí. Boa. Bom, a gente passou aqui já mais de uma hora conversando aqui. Foi rapidinho. Falamos Foi bastante. super. A gente tenta sempre manter uma hora. E se deixar aqui, a gente vai ficar aqui a tarde inteira batendo um papo aí, tá? Vocês querem deixar um recado final para quem estiver assistindo vocês aí, sobre cultura maker, inovação? Não sei, vale a pena? Quer deixar alguma ideia para alguma escola que esteja pensando em implantar um projeto maker de vocês ou não seja de vocês? O que vocês podem deixar de mensagem final aí para quem pensar em implantar ou usar o Maker como um projeto educacional? Sim, eu acho... Primeiro, agradecer o Harmonia aí, recebeu. Eu sou sempre muito grato aí com os parceiros que abrem as portas, porque é aí que a gente tem a oportunidade de ver as coisas que a gente está pensando em desenvolvendo acontecendo de fato e também voltar sempre com muitas boas ideias. Então, essa é a primeira coisa. E daí, pensando num recado assim, geral, que possa ser bacana para famílias, para outros, né, educadores, gestores de escolas, mesmo alunos, eu acho que é mais uma pergunta, que é: o que faz a gente querer aprender o tempo todo na vida? O que faz? Porque aprender o tempo todo na vida não é uma escolha. A gente vai precisar aprender o tempo todo na vida. Você acha que você não vai fazer isso, você vai se enganar ou você vai cair num lugar muito difícil ali. Essa é uma coisa que a gente só chega à conclusão depois de uma certa idade. Né? Exato. Na adolescência, final da fase adulta, a gente ainda não tem esse entendimento. Mas depois de uma certa idade, a gente fala, putz, a vida... E daí, aceitando isso, partindo desse ponto, a minha pergunta é, então, o que faz a gente querer? Porque quando a gente quer fazer as coisas, elas são muito mais fáceis e prazerosas e a gente faz elas melhor. Boa.
E você? É isso. Não, eu acho que a gente tem que ter em mente que explorar é preciso. Eu sempre gosto de falar isso. E o Maker tá aí. Ele faz a gente explorar. O que a gente acha que nem é capaz, eu acho que a gente acaba aflorando com o Maker. Esse é meu recado. Boa. Então, recadinho final aqui, nosso aqui, né? Dia 25 de novembro a gente vai ter nossa feira cultural. Ai, que legal. A nossa feira cultural também, a gente vai abrir aqui um espaço aqui para que todas as turmas de todas as faixas etárias, né, exponham aqui suas pesquisas, seus trabalhos. O Maker vai estar muito presente aqui em todas as disciplinas. Manteremos aqui também o espaço do Maker aqui para fazer uma exploração aí, para que as famílias possam eventualmente aí testar. Quem chegou esse ano rever, conhecer. Quem veio ano passado rever. Vamos tentar trazer uma coisa diferentezinha aí, um desafio diferente para que todo mundo possa fazer, né? Então dia 25 de novembro, acompanhei na agenda, tá? Último recado também, formatura chegando. Quem ainda não fez, demais. não decidiu, corre aí que a gente já tá chegando aí pros finais aí, tá certo? Então, tanto infantil, quinto, nono e terceiro médio. Agradecer aqui aos meninos do nono, ao Enzo e o Gustavo. Queria agradecer aqui também ao professor Edelcio, que faz aqui o acompanhamento. Obviamente a vocês aí que puderam nos proporcionar essa conversa que eu acho foi incrível. Espero que possa tirar a dúvida de muita gente. Espero que possamos esclarecer aí o que é Maker para muita gente que fica na dúvida. E, obviamente, desejar sucesso aí pro Nave. Muito né? obrigado. Obrigada. Muitos clientes possam chegar aí para vocês. E que vocês continuem aqui com a gente. Com certeza. Obrigada e pode contar comigo, tu sabe, né? Sempre juntos. Uma longa parceria. Com certeza. É isso aí, Nave à Vela junto com a Harmonia. Obrigado, gente. Obrigadão. Muito obrigado. Tchau pra vocês aí, tá? Tchau, tchau. Não, aquela lá. Aí, foi. Show.